Bom dia! E hoje, mulheres, para o nosso dia, eu quero refletir numa passagem que eu não sei se todas conhecem, mas que fala muito comigo. Eu quero dizer para você que você é especial, você é importante e o Senhor tem propósitos com a sua vida. Não importa o lugar que você esteja, não importa a exposição que está sendo colocada à sua vida. O que importa é o seu posicionamento. Você não precisa ser vista e nem conhecida para ser usada por Deus, para ser uma mulher cheia da presença do Espírito Santo, para ser uma mulher escolhida para um propósito. Lembre-se que o Senhor tem propósito com todas nós, como a gente sempre fala aqui. Esse grupo é um grupo separado, onde nós colocamos por título, Curadas para um Propósito. E a sua vida tem propósitos diante de Deus. O Senhor te escolheu para algo. E mais uma vez eu falo, não importa o tamanho da tua exposição, não importa o tanto que você é conhecida, o que importa é o seu posicionamento diante do Senhor, para que Ele venha realizar os propósitos dele na sua vida. Então examine você hoje aí, porque eu vou examinar eu aqui. Será que eu estou posicionada? Em que lugar eu estou? Eu estou no lugar do posicionamento, ou olhando para mim mesma e vendo incapacidades, olhando para mim e olhando para os outros, estando em comparações? Não se compare. Entenda que para você o Senhor tem um chamado e tem um propósito. Não importa o lugar que você esteja, eu falo novamente. O Senhor te ama e você sim tem a essência dele. Então deixe que ele guie você e que você consiga concluir os seus propósitos. E hoje eu quero falar de uma mulher que talvez você não conheça. Profetisa Uda. E a história dela está lá em 2 Reis, no seu capítulo 22. Quando você puder, pega a Bíblia e leia o capítulo 22 e 23 de 2 Reis, para você entender essa história. A palavra do Senhor diz que havia um rei, e esse rei começou uma reforma no templo. E quando ele começou uma reforma, acharam o livro da lei, o livro escrito por Moisés. E foi lido para o rei, parte daquele livro. E quando o rei ouviu as palavras do livro, ele olhou para a vida em que vivia o povo e percebeu que os seus antepassados, e eles naquele momento, não faziam o que agradava a Deus. E exatamente o que dizia o livro, que eles estavam em desobediência ao Senhor. E quando ele olha aquilo, ele fala, olha, vai buscar resposta no Senhor. E naquela época, as respostas que eram procuradas eram através de profetas. Né? O Senhor respondia ao povo através de profetas. A palavra diz que vão procurar e procura profetizar Uda. E o que eu quero destacar aqui é que naquela época havia Jeremias, isso mesmo, o grande profeta Jeremias. Mas quem foi procurada para dar a resposta que o rei precisava foi a profetisa Uda. A palavra diz que o esposo dela cuidava das vestes. Então eu penso que Uda era uma mulher humilde, uma mulher comum como eu e você, mas que estava posicionada. E quando foi consultada, ela se encheu de coragem para falar exatamente o que o Senhor mandou ela dizer. E a palavra diz que a resposta do Senhor não foi uma resposta que talvez o rei quisesse ouvir, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor respondeu da seguinte forma, de que sim, o Senhor faria mal àquele povo, porque aquele povo não estava fazendo o que era bom, o que era reto aos olhos do Senhor. Mas que, por todavia, o Senhor iria poupar Josias, que era o rei daquela época, porque o Senhor viu arrependimento e o Senhor viu sinceridade no coração do rei. Uda se encheu de coragem e falou a verdade que o Senhor havia mostrado a ela. E a palavra diz que eles voltam ao rei, colocam as palavras que a profetisa falou para eles. O rei começa uma revolução ali no templo, chama todo mundo, lê o livro da lei, convoca todo mundo para partilhar a palavra do Senhor com todos. Elimina tudo relacionado a outros deuses. E daquele momento em diante, eles passam a adorar um único Deus. E essa história é muito bonita. Eu vejo uma mulher aí posicionada, uma mulher encorajada pelo Senhor, uma mulher que confia no Senhor. E num detalhe tão precioso, não precisou de fama ou de reconhecimento. Ela simplesmente estava no lugarzinho dela, posicionada, para quando o Senhor chamasse ela para fazer a vontade dele e ser a porta-voz do Senhor naquele momento, ela estava posicionada para fazer e falar exatamente o que ela precisava. Então hoje, nesse dia tão especial para nós, eu quero te dizer que você é mulher e é muito importante para o reino. Esteja posicionada e na hora que o Senhor te chamar para fazer a vontade dele, faça exatamente o que ele te mandar fazer. Faça exatamente aquilo que for colocado nas tuas mãos para fazer. Faça com verdade, faça com amor, faça com coração.
Entenda que você foi a escolhida. Entenda que aquilo que é para você fazer não é para mim fazer. Entenda que o que é para você fazer não é para o outro fazer. Lá tinha Jeremias, tinha Sofonias, que eram profetas conhecidos por todos. Mas naquele momento, era Uda que ia ser usada por Deus para que o posicionamento do rei Josias permanecesse ali diante da palavra do Senhor. Então o Senhor te escolheu e tem propósitos contigo. Não duvide disso. Por mais que você olhe para o lado, porque a gente tem esse costume de comparação, de olhar que é para o outro e não é para mim. De olhar, mas eu sou tão pequena. Esquece isso. Entenda que não é sobre você, e sim sobre aquele quem te capacita e quem te escolhe para uma boa obra. Faça aquilo que Ele quer que você faça, com toda a verdade do teu coração. Amém? Pai, graças te damos, porque és bom e a sua bondade nos alcançou e o Senhor nos escolhera. Pai, o Senhor nos enxergou, o Senhor nos viu, e o Senhor vê, Senhor, a sinceridade que há no nosso coração. O exterior muitas vezes não é visto pelo homem. Pai, o exterior muitas vezes é julgado pelo homem, mas o Senhor é aquele quem conhece o nosso coração. E quando estamos posicionadas, o Senhor nos chama para uma boa obra. Eis-nos aqui, envia-nos, Senhor, para fazer a tua vontade e nos encoraja no momento oportuno de fazer aquilo que precisa ser feito. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.